Ó Maria concebida sem pecado, Jesus, Maria e José, como hoje celebramos a festa da Sagrada Família, a nossa catequese não podia ser outra senão sobre a família. E eu estou me baseando no 5º capítulo do meu livro, Famílias Edificadas no Senhor. Essa catequese já nos ajudará também quando, continuando a catequese sobre os mandamentos, chegarmos no 4º mandamento. Nós sabemos bem que os 3 primeiros mandamentos dizem respeito diretamente à nossa relação com Deus. Os últimos 6, do 4º ao 10º, a nossa relação com o nosso próximo. E o que encabeça a relação com o próximo? Os mandamentos que dizem respeito ao próximo. O mandamento da família, o 4º mandamento, honrar pai e mãe, como sinal para nós de que tudo começa e termina, evidentemente, na família. Se nós lemos o Catecismo da Igreja, na parte que ele fala sobre os mandamentos, e de modo específico o 4º mandamento, ele vai elencar 10 pontos, ou 10 desdobramentos do 4º mandamento. E eu gostaria, se o tempo nos permitir, de falar, ou pelo menos citá-los, esses 10 desdobramentos do 4º mandamento, que é honrar pai e mãe. Sabendo bem que existem 3 fundamentos especiais para esse 4º mandamento. O primeiro é o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros. É um mandamento novo. Segundo, o sagrado vínculo do matrimônio, onde Deus, por disposição e graça, constitui o homem e a mulher como maridos, como família, e lhes concede a graça, da paternidade e da maternidade. Por isso, está escrito aqui, temos o dever de amar e respeitar aqueles que Deus revestiu de graça e autoridade para o nosso bem, que são os nossos pais. Então, como viver o 4º mandamento? Bom, nós poderemos comparar esses 10 desdobramentos, mais ou menos aquela visão que a gente tem, quando a gente deixa uma pedra cair na água e vão formando círculos concêntricos, eles vão se abrindo, Então, o primeiro círculo é a piedade filial. Do que trata? O que quer dizer essa piedade filial? Quer dizer o respeito reverencial que nós devemos ter pelos nossos pais. É um respeito reverencial, porque eles colaboraram na obra da criação. É claro que todos nós somos obras de Deus, somos criaturas de Deus, mas os pais, através do seu amor, colaboram com a obra da criação. E tem algo muito bonito também, na vida dos pais, que nós podemos perceber. Os pais, de certo modo, também são associados ao mistério da salvação, pois também eles entregam suas vidas por amor aos filhos. Se a gente para pensar, principalmente quem é pai, mas nós filhos também, boa parte da melhor parte da vida dos pais, dos nossos pais, foi gasta, foi consumida por nós. Boa parte, se não tudo, da melhor parte da vida dos pais, ou seja, a juventude, foi consumida por amor de nós. E é claro, não só a juventude, toda a vida de um pai e de uma mãe, que procura cumprir com a sua vocação,
é em função dos filhos. Por isso os pais, eles são também associados ao mistério da cruz. Eles oferecem a vida por amor de nós. Por isso nós devemos a eles um respeito reverencial, uma piedade filial. O segundo ponto, devemos aos pais obediência verdadeira e docilidade. A Sagrada Escritura é unânime em dizer, seja no Antigo e no Novo Testamento, nós vamos ver hoje, que Nosso Senhor obedecia a Nossa Senhora e São José. Um terceiro ponto, antecipar-se aos desejos dos pais. Para isso é necessário estar muito próximo do coração dos pais. Senão é impossível viver essa dimensão do quarto mandamento. De tal modo que, prestem bem atenção, a verdadeira obediência aos pais não é mero cumprimento de ordens e solicitações, é proximidade do coração. Com isso, a gente lembra lá do Evangelho de Lucas, capítulo 15, O filho mais novo pediu a herança e foi embora. O filho mais velho ficou em casa. Muito obediente, muito prestativo, mas o coração dele não estava perto do pai, porque ele não se antecipou ao desejo do pai, que era a família. Então, uma das dimensões do quarto mandamento é essa, antecipar-se aos desejos dos pais. Para isso, é preciso a proximidade do coração, porque adiantar-se aos desejos dos pais significa conhecê-los, sabendo bem o que lhes agrada e o que lhes desagrada. Quarta dimensão, solicitar de bom grado os seus conselhos. E aqui no meu livro eu elenco pelo menos duas razões para a importância do conselho dos pais. A primeira, e a mais fundamental, é o amor único pelos filhos, entranhado na própria natureza e na vocação dos pais. Pobre do filho, na adolescência, na juventude, despreza o conselho dos pais e começa a dar ouvido mais para os colegas da rua, de fora. Pobre desse filho, pobre, que começa a se descuidar do conselho dos pais. E se digam mesmo de uma amizade, de um namoro, porque tem filho que parece que desbrava o mundo e que o pai mais a mãe não existe. Desprezo total para quem está dentro de casa. Pobre desse filho, pobre, Porque existem duas razões. Primeira, são os pais que nos amam. Lucas 15 mais uma vez nos diz isso. A gente pode virar as costas para os pais, mas quando o mundo quebra a nossa cara, o primeiro lugar que a gente lembra e o primeiro lugar que vai dar acolhida para a gente não é outro lugar que não a nossa casa e os nossos pais. E a segunda razão é a sabedoria adquirida pela experiência de vida. Os nossos pais têm muito mais sabedoria do que nós para certas coisas. Os meus pais estão aqui e não me deixam mentir. Tem muita coisa que eu preciso do conselho deles. Quantas vezes? Não fizeram curso de teologia, não fizeram faculdade de filosofia, não. Mas tem um amor que é próprio do pai e da mãe, e a experiência de vida, a sabedoria de vida. A quinta dimensão, aceitar as justas admoestações, as correções, e a gente vai precisar delas até a vida adulta, até depois de padre, a gente precisa, faz bem quando o pai e a mãe corrigem a gente, é bom, a gente precisa, Faz parte da missão dos pais corrigir os filhos, e assim eles devem proceder, sobretudo em relação à vivência da fé e dos valores. Mais uma dimensão do quarto mandamento, os adultos e o quarto mandamento. A este respeito, o conselho preste bem atenção, E depois que entra na vida adulta, atinge a idade da razão, da maturidade, constitui uma nova família,
há algumas dispensas do quarto mandamento, mas não há uma dispensa total, né? Então, como que os adultos, né, devem honrar os pais? A este respeito, o conselho é que, enquanto puderem, prestem ajuda material. Os filhos adultos devem socorrer os pais materialmente. É no quarto mandamento, está no catecismo da igreja, né? E está na Bíblia também. Marcos capítulo 7, versículos 10 e 12. E socorrer e prestar ajuda também moral, né? Quando os pais passam por algum tipo de prova. Sobretudo nos anos da velhice, durante o tempo da doença, solidão e angústia. Os filhos adultos devem viver o quarto mandamento. Nesse caso, é desumano e antinatural o corte dos laços e a fuga das responsabilidades para com os pais por parte dos filhos, principalmente se trata de enfermidade ou de idade avançada. Os filhos adultos cometem um pecado gravíssimo se viram as costas para os pais, e pior, né, porque acabam ensinando os filhos, os netos a fazerem o mesmo, na idade da velhice e na enfermidade. É o momento em que mais se precisa viver com o quarto mandamento. A sétima dimensão, né? O quarto mandamento estende-se à honra, à afeição e o reconhecimento. Olha onde vai parar o quarto mandamento: pelos avós e pelos antepassados. Tem filho que desliga os filhos dos avós, né? Mas não, o quarto mandamento se estende também à honra pelos antepassados, vivos e falecidos, né? Vivos e falecidos, né? Como que nós honramos os antepassados falecidos? Rezando por eles, lembrando as coisas boas que eles fizeram, contando isso, né? E os vivos, né? O vínculo entre netos e avós deve ser estabelecido e formado também pelos pais. A oitava dimensão, o quarto mandamento se estende também à relação entre irmãos. Lembra de quando a pedra bate na água e vai abrindo aquele monte de círculos? A oitava dimensão, o oitavo círculo, a relação entre irmãos. A família é o ponto de referência para todos os demais relacionamentos humanos, né? E o respeito pelos pais ilumina todo o ambiente familiar. Olha que bonito, né? Quando se vive com equilíbrio e serenidade, a relação entre filhos e pais e filhos, do mesmo modo acontecerá entre os irmãos. E assim sucessivamente, porque a nona dimensão é a seguinte: estende-se o quarto mandamento para as autoridades constituídas, né? Nesse caso, a obrigação do quarto mandamento se estende aos professores, patrões, chefes, à pátria e aos governantes. Isso ajuda a gente a entender que se a gente reclama com perplexidade da sociedade que nós vivemos, que parece que os valores estão de cabeça para baixo, ninguém mais respeita ninguém, é por quê? Porque alguma coisa começou a não ir bem dentro de casa. Porque é o quarto mandamento que encabeça todas as relações sociais. Olha aqui, aonde se estende, aonde vai ecoar o quarto mandamento? Ao respeito pelas autoridades constituídas. E por fim, aqui eu até escrevi, né? Quem aprendeu a respeitar os pais, aprendeu a respeitar os irmãos e a conviver bem com as pessoas. Tudo será uma consequência, né? A crise de autoridade que vivemos hoje é um fruto amargo, é um dos frutos amargos da crise familiar. E a 10ª dimensão do quarto mandamento é a gratidão que nós devemos ter sempre em nossos corações pelo dom da fé
a graça do batismo e a vida na igreja que nós recebemos dos nossos pais. A melhor herança que os nossos pais podem nos oferecer não é bem material, até porque em determinados casos seria muito preferível que os pais não deixassem bens materiais para os filhos, porque depois que morrem, a vida entre os irmãos vira uma desgraça. Qual é a melhor herança? A fé, a religião, os valores. E nós devemos levar isso por toda a vida com gratidão pelos nossos pais. Depois, quem quiser aprofundar um pouco mais essa catequese, falamos sobre o 5º capítulo do meu livro, Famílias Edificadas no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.